Queridos, que bênção nós podermos nos reunir mais uma vez para cultuar ao Senhor. É um privilégio muito grande esse que o Senhor nos dá, como crentes no Senhor Jesus, em podermos adorar, bendizer, cantar louvores ao Senhor. E nós estaremos prestando esse culto ao Senhor. O Senhor é o único digno de ser honrado, de ser glorificado. Eu te convido a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos nos preparar em oração para esse culto que nós iremos prestar ao Senhor. Enquanto ouvimos o prelúdio, coloque sua vida diante do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16. Nós leremos os versículos 23 a 27. Primeiro Crônicas, capítulo 16, versículos 23 a 27. E a palavra do Senhor nos diz assim: Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos orar, queridos, oração de adoração. Eu pedi a nossa irmã Flávia que nos dirija a Deus em oração nesse momento. Senhor, meu Deus, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar cultuando ao Senhor, meu Deus. Sem o Senhor nós não seríamos nada. Estamos aqui, Senhor, entregando os nossos corações para que possamos ser um pouquinho que seja perto do Senhor, ser como o Senhor, meu Deus. Sim, aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto e o nosso louvor para o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos louvá-lo com esse cântico espiritual. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura
força e formosura no seu santuário. Do início novamente desse cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ainda no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, nós leremos os versículos 28 e 29. E a palavra do Senhor nos diz: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Queridos, nós adoramos um Deus que é santo. Nós adoramos um Deus que nos diz que nós devemos ser santos assim como Ele é santo. E se tem algo que impede a nossa vida de santidade é o pecado. Por isso, vamos nos achegar agora diante do Senhor e clamar ao Senhor que Ele venha nos lavar, nos purificar, nos perdoar do nosso pecado, para que vivamos uma vida de santidade diante do Deus que é santo, santo e santo. Vou pedir a nossa irmã Thaís que nos dirija a Deus em oração de confissão de pecado. Senhor Deus, nós entramos na sua presença, ó Pai, envergonhados e entristecidos, porque sabemos que diariamente nós desobedecemos o Senhor e transgredimos o seu nome. Verdade, Pai. Senhor, primeiramente eu gostaria de pedir que o Senhor sempre incomode o nosso coração, continue deixando o nosso coração entristecido por nós desobedecermos ao Senhor, ó Sim, Deus. Pai. Nos dá essa sensibilidade, ó Deus, à Tua palavra. Amém, meu Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela sua misericórdia, porque Amém. sabemos que podemos nos achegar diante de Ti com os nossos pecados e pedir perdão, Sim, Pai. crentes que o Senhor nos perdoará. Nós agradecemos, ó Deus, porque sabemos que isso é um privilégio e nós somos alcançados pela Tua graça. Amém, meu Deus. Continue nos incomodando, continue nos conduzindo na Tua presença, ó Deus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus,
doce nome que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. O versículo 36, queridos, de 1 Crônicas 16, nos diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém, e louvou ao Senhor. Ah, queridos, nós como crentes no Senhor Jesus, nós como adoradores do Senhor, devemos sempre bendizer ao Senhor e ter sempre nos nossos lábios o louvor a Ele, a glorificação a Ele, a adoração a Ele. E assim como esse povo, nós podemos dizer amém e podemos louvar ao Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor com cânticos espirituais. É o teu povo aqui presente. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Amém, queridos. Nosso Deus é o Senhor sobre todas as coisas, e grandes são as obras desse nosso Deus, e nós por isso podemos sim louvar, adorar,
bendizer, glorificar no reconhecimento daquilo que Deus é, no reconhecimento das obras que Ele tem realizado nas nossas vidas. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Vamos orar, queridos. Só o nome do Senhor é santo, Pai, nós te glorificamos por isso. Agradecemos muito ao Senhor a bênção de podermos nos reunir para cultuar ao Senhor, para cantar para o Senhor, para falar com o Senhor, para ouvir, Pai, a tua voz. Nós te agradecemos muito. Agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. E clamamos, Pai, as bênçãos do Senhor. Nós sabemos que nós não somos merecedores, mas o Senhor é Deus gracioso, o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus que olha para nós, o Senhor é Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe. Abençoe, Pai, os nossos lares, as nossas famílias. Abençoe, Pai, a nossa igreja, que o Senhor continue fortalecendo, Pai, dirigindo a nossa igreja, tomando conta da nossa igreja como o Senhor tem feito a cada dia. Nós clamamos, Pai, por
tantos queridos que estão enfermos. Lembramos aqui, Pai, do Tiago e clamamos, Pai, o operar da Tua graça, o operar da Tua cura, o operar do Teu milagre sobre a vida do Teu servo. Nós clamamos pela vida do Moisés, que o Senhor também possa abençoá-lo, curá-lo dessa Covid, Pai, e juntamente com Moisés, tantos outros, como a Gleice, Pai, que está com Covid, toda a sua família, tenha misericórdia, Pai. São tantos irmãos que estão sofrendo desse problema, Pai. E nós pedimos em nome de Jesus o agir do Senhor, o operar do Senhor e de tantas outras enfermidades que os teus filhos têm sofrido, e nós entregamos estas vidas nas tuas mãos. Clamamos, Pai, por pessoas que estão sofrendo luto. Lembramos, Pai, do pastor Isaqueu, que perdeu sua esposa. Tenha misericórdia, Pai, que o Senhor possa estar confortando o coração dele, consolando o coração dele, Pai, enxugando as suas lágrimas, e juntamente com ele tantos outros que têm perdido seus entes queridos, seus familiares, e nós clamamos a tua misericórdia, Pai. E agora, Pai, que ouviremos a palavra do Senhor, ministrada pelo teu servo, pastor Milton, nós clamamos que o Senhor o use, que o Senhor o abençoe, Pai, que ele seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor e para a nossa edificação. Abra sim os nossos corações, o nosso entendimento, Pai, para que possamos receber esta palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas, Pai. Pai, nós amamos o Senhor, nós adoramos o Senhor. Esse culto que a gente está prestando, Pai, é para a glória do Senhor. E a oração que nós fazemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir, queridos, os nossos corações e recebermos a palavra que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Que Deus nos abençoe. Queridos, nós vamos ter a bênção agora de podermos meditar na palavra do Senhor. E eu os convido a abrirem a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, onde nós leremos do verso 14 ao verso de número 16. 1 Pedro, do capítulo 1, do verso 14 ao verso 16. E a palavra do Senhor diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Ó Pai, nós somos privilegiados pela bênção que o Senhor nos concede, ó Pai, e reconhecemos de estarmos na Tua presença como Teu povo, como Tua igreja, para adorá-lo. Pelo privilégio de podermos exaltar o nome do Senhor, sabendo que o Senhor é o único Deus e verdadeiro, merecedor de toda a honra e toda a glória. Pelo privilégio, ó Pai, de poder abrir a Tua palavra como a Tua verdade e saber que o Teu Espírito é que nos dá entendimento. Fale ao nosso coração, ó Deus, ensina-nos a Tua verdade para o nosso bem e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos caminhado no nosso estudo na primeira carta de Pedro. E uma das coisas mais belas que nós vemos nesse texto, a partir do capítulo 1 que até aqui estudamos, é a forma com que Pedro exalta a ação de Deus a favor do seu povo. A forma graciosa com que Deus resolve o problema do seu povo, que vivia momentos extremamente difíceis. Momentos que eles deveriam enfrentar tendo uma única certeza no coração, de que Deus era por eles. E Pedro está conduzindo-os para que isso pudesse ser suficiente, para que isso pudesse ser motivação, para que isso pudesse ser o desafio para a vida deles, tendo como objetivo maior
a alegria daqueles crentes, a santificação das suas vidas e a exaltação plena e contínua de Deus. Como nós vimos até aqui, Pedro fala a respeito da sua própria vida. E quando ele começa a sua carta, ele mostra como Deus transformou. Como Deus fez diferença na sua vida, transformando para ser ele um instrumento de pastoreio da igreja e de proclamação do evangelho. E quando ele investe nestes irmãos, enviando a eles a carta, ele diz que aqueles irmãos fazem parte da igreja do Senhor Jesus. E que cada um deles fazem parte da igreja porque Deus os elegeu, porque Deus os santifica e porque Deus, dia após dia, cuida dessa igreja, perdoando-os todos os seus pecados. Uma igreja que é abençoada de uma forma especial e salvadora, porque esta igreja não só vive agora e desfruta agora de uma comunhão com o Senhor, mas é uma igreja também que pode olhar para o futuro, sabendo que Deus tem reservado para ela uma herança maravilhosa, reservada nos céus para o povo. E que eles deveriam ser felizes. A expressão que ele usa é exultação. Ele diz, exultem nisso, alegrem-se nisso, por causa da presença de Deus, por causa da demonstração da sua graça, apesar das tribulações. Amados, isso parece que Pedro, de alguma forma, sabia das circunstâncias que nós temos vivido nesses últimos dias. Momentos de dificuldades, momentos de angústias, momentos de dor, alguns mais do que outros, mas em todos esses momentos, o que Deus deseja falar a nós através desse texto e através do que Pedro nos ensina, é que ele em momento algum se esqueceu de nós. E que Ele cuida de nós. E que nós podemos viver como servos de Deus, fazendo diferença no mundo que vivemos, principalmente como cristãos no meio de um mundo que está perdido. Em especial aqui nesses versos de número 14 a 16. Depois da introdução que ele faz no verso 13, ele diz que esses irmãos devem estar cingidos, preparados com a verdade que eles aprenderam até agora, para viverem uma realidade de vida cristã. E ele lhes faz um grande desafio de viverem como cristãos autênticos. E agora, do verso 14 a 16, que acabamos de ler, ele nos mostra como isso acontece na prática. Essa vida cristã diferente é uma vida de santidade, é uma vida de piedade. E ele nos mostra claramente, e o que veremos agora, é que a vida de santidade tem a ver com o abandono das paixões que ele diz que são paixões que nós vivíamos na nossa ignorância. Mas ao mesmo tempo, o abraçar de uma vida nova, refeita, transformada para a santidade, como Deus é santo. Então vamos para a primeira parte. A primeira coisa que ele nos mostra é que a igreja do Senhor Jesus, que é chamada à santidade, ela vai conseguir viver assim, na medida em que ela abandona as paixões, que segundo ele, são as paixões do tempo da ignorância. Queridos, Pedro tem uma preocupação muito grande de trazer uma linha muito clara de pensamento, conduzindo os crentes para uma vida coerente, segundo uma nova identidade. Antes, eles não eram, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, povo. Eles foram encontrados numa realidade. E Pedro também, aqui neste texto, no capítulo 2, ele vai falar que nós também, antes de Cristo na nossa vida, não éramos povo, mas agora somos o povo de Deus. Que não tinha alcançado misericórdia, mas que agora alcançamos a misericórdia. Nós somos os cristãos. E ele inicia apontando como isso acontece na nossa vida. Como que nós podemos viver segundo essa nova identidade?
Ele diz que os crentes devem viver como filhos da obediência. E ele diz da seguinte forma: como filhos da obediência é que nós devemos viver. Quando ele usa a expressão filhos aqui, essa metáfora é muito comum no Novo Testamento. Essa expressão aqui, ela é de alunos ou discípulos que são chamados de filhos pelos seus mestres. Porque estes mestres, pela sua instrução, ele educa os seus alunos de tal forma que eles moldam o caráter dos seus alunos. E agora estes alunos são moldados como eles também foram moldados, por uma verdade que os transformou em mestres e agora eles ensinam. Contudo, o filho aqui não é filho de um mestre qualquer. São os filhos de Deus. Quando Pedro está dizendo que nós devemos agir como filhos da obediência, ele está se referindo àqueles que são feitos filhos de Deus. Amados, nós somos esse povo. Nós somos aqueles que éramos perdidos, que vivíamos sem família, que vivíamos sem cuidado espiritual e sem família espiritual. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus nos adota e cuida de nós como os filhos. E o início dessa convivência acontece na regeneração. No capítulo 1, se voltarmos um pouquinho, no verso de número 3, Pedro diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Amados, o único modo de estarmos em Cristo, nesta nova família, é através da obra da regeneração que é promovida na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus mesmo disse que nós não podemos ser cristãos sem um novo nascimento. Ele diz a Nicodemos, em João capítulo 3, verso 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo tem a ver com o ato regenerador de Deus. Tem um ato dele gerar vida onde só havia morte. Se você, meu querido, renasceu pelo Espírito, não pode ser outra coisa a partir desse momento a não ser um cristão. Isso é maravilhoso demais. A partir do momento em que Deus começa uma obra nas nossas vidas, Ele faz com que essa obra continue. Quando Ele nos introduz na vida nova, é para vivermos com esta novidade de vida, segundo a graça dEle no nosso coração. Se você é um cristão, nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, o que significa que a sua natureza, que o constitui como ser humano, foi transformado por Deus. E é exatamente assim que nós vivemos, como filhos de Deus. Só que existe uma característica nesses filhos adotados. Eles são chamados como filhos da obediência. João Calvino, falando a respeito desse assunto, ele diz que, antes de tudo, o que Pedro faz é notificar que nós somos chamados pelo Senhor a desfrutar do privilégio e da honra da adoção através do Evangelho. Mas que, em segundo lugar, que nós somos adotados por este fim, ou para este fim, para que Ele nos tenha como filhos, não filhos desobedientes, mas filhos obedientes. Deus nos leva à sua presença para nos tratarmos bondosamente como Pai. Como Pai que adota e que deseja ver o melhor acontecendo na vida desse filho. Irmãos, por mais que a obediência não nos faça filhos, não é porque obedecemos algumas coisas que nós nos fazemos filhos de Deus. Já que o dom da adoção é algo gratuito,
e que vem da parte de Deus que nos escolhe. Contudo, essa obediência que Deus requer de nós, ela distingue os filhos de Deus dos estranhos, daqueles que não fazem parte da família de Deus. Obediência, irmãos, a palavra, a verdade de Deus, é uma atitude ou uma resposta aos conselhos de Deus. A obediência, ela é demonstrada na observância dos princípios do cristianismo. Os verdadeiros servos de Deus são aqueles que olham para a palavra de Deus, têm prazer nela, se esmeram em entender o mais profundamente a respeito dessas verdades, não só para guardá-las nas suas mentes, mas para que permitam que elas desçam aos seus corações e que leve-os a viverem segundo estas verdades. Para a sua alegria, para a sua satisfação, mas para a honra do seu Pai, para a glória de Deus, para que esse Deus seja satisfeito com esse filho. Como os filhos da obediência devem viver? Pedro nos diz aqui. Ele diz que eles devem abandonar os desejos da velha natureza. É interessante, ele vai nos dar duas orientações aqui, uma positiva e uma negativa. Ele diz, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Duas implicações, a primeira uma negativa, a segunda uma positiva. Primeiro a negativa. E ele diz que nós devemos ter uma completa quebra com o passado, com aquilo que vinha antes, com o que tinha como regra na nossa vida anterior. Que ele diz que é uma vida segundo a ignorância. Queridos, como filhos da obediência, nós não podemos estar voltando às mesmas práticas quando nós vivíamos presos numa natureza caída, presos no pecado. A ideia aqui é que nós não podemos mais seguir os desejos proibidos, que Deus proíbe na sua verdade. Mais especificamente, a ideia aqui é da luxúria, daquilo que faz-me alegre por causa do pecado. Antes do novo nascimento, os desejos, as concupiscências determinavam a nossa vida. Nós éramos escravos do pecado. É incoerente, extremamente incoerente, um salvo ter na sua vida moldada pelas paixões da sua velha existência. É incoerente. Sabe por quê? Porque Deus nos faz nova criatura. O salvo, o cristão verdadeiro, é uma nova criatura. Pelo Espírito Santo de Deus, ele tem um coração novo. Pelo Espírito Santo de Deus, ele tem uma mente transformada. Pelo Espírito e a graça, a misericórdia de Deus, ele tem uma nova vida. E as coisas que estavam ali atrás precisam ser deixadas. Precisam ser abandonadas. Porque estas coisas eram próprias como ele mesmo diz, da nossa ignorância, da nossa cegueira moral, da nossa ignorância das coisas que são boas, das coisas que são divinas, das coisas que são de Deus, das coisas que são eternas, quanto à vida. Nós não compreendíamos isso. E isso deve, então, agora reinar na nossa existência. Não mais a cegueira, mas a claridade que o Espírito me traz e traz a você também. Quando o texto diz que nós tínhamos na nossa ignorância estas coisas, queridos, a vida no pecado, ela é marcada pela ignorância. Ignorância é ausência de conhecimento. E essa ausência de conhecimento, normalmente é causada pelo pecado, pela cegueira. Ela é causada pelo prazer do pecado.
E é interessante que as pessoas, elas, quando estão envoltas no pecado, elas se acostumam tanto com aquilo, que elas começam a pensar que elas não podem viver sem aquilo. Sem aquilo que produz nela prazer pecaminoso. São os seus ídolos. São os seus ídolos gerados num prazer que é momentâneo. A ausência do conhecimento verdadeiro tem a ver com essa cegueira moral, pela dureza do coração causado pelo pecado. Mas o que é proposto aqui no texto, e que nós vemos também Paulo tratando em Romanos capítulo 12, verso 2, é que nós não devemos nos conformar mais com este século. Mas nós devemos estar sendo transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, santificação, ela tem a ver com o não mais segundo o pecado da nossa ignorância, ou a ausência de conhecimento produzido pelo nosso pecado. É um não às coisas passadas. Mudança de mente. Mas também a santificação tem a ver com um sim. Com uma vida coerente com um modelo. E esse modelo é Cristo Jesus. Observe bem que no verso 15 ele diz, pelo contrário. E essa é uma objeção, é uma exceção. Ele está dizendo, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. A expressão chamou aqui dá a ideia no original daquele que chamou-nos pelo nome. Não é simplesmente um chamado aberto, mas é um chamado que vem e alcança o meu coração, que é preparado para o Espírito Santo para eu entender que é Deus que está me chamando. Para que eu possa cair aos pés de Deus reconhecendo o meu próprio pecado. O chamado eficaz de Deus. Não um chamado qualquer. Naturalmente eu não consigo ouvir Deus. Eu não consigo compreender a palavra de Deus. Eu não consigo entender o amor de Deus. Mas na medida em que esse santo chama, numa ação espiritual, poderosa e vencedora sobre a minha ignorância, eu ouço, pelo Espírito, eu atendo, pelo Espírito, eu compreendo, pelo Espírito, eu creio. Essa obra de Deus é maravilhosa. E agora o que o texto está dizendo, olha, pelo contrário, essa conjunção adversativa aqui, ela introduz o aspecto positivo dessa passagem. Pedro informa que nós, e aqueles leitores originais, que Deus o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Capítulo 2, verso 9 de 1 Pedro. Eles agora são aqueles que foram chamados do mundo. Capítulo 1, verso 2, são os eleitos. Nesse amor eletivo de Deus, Deus chama o seu povo para formar uma nova nação. A nação santa, capítulo 2, verso 9. Sendo assim, irmãos, nós concluímos que chamado e santidade são a causa e o efeito. Deus nos chama e aí nós somos santos. Deus nos chama e somente porque Deus nos chamou de maneira eficaz e nos levou à sua presença e fez de cada um de nós filhos dele, é que nós podemos viver agora em santidade. Pela graça, para vivermos segundo ela, para o nosso bem e para a glória de Deus. O que Pedro está sugerindo aqui no texto é que baseado nisso, baseado nessa atitude correta,
essa atitude de Deus a nosso favor e consequente reação nossa correta de que fomos chamados e agora vamos correr junto à santidade, diz o texto, tornai-vos então santos, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Hajam como santos, vocês também. Hajam como santos, não em um único detalhe, mas o texto diz em todo, em cada, em individual atitude, pensamento, sentimento, em todo o vosso procedimento. Queridos, Deus chama seu povo para ser santo, porque Ele é santo. Pedro toma o conceito de santo aqui e aplica esse conceito a nós, a igreja. Ele está dizendo, olha, como aquele que chamou vocês é santo, vocês também têm que ser santos. É isso que ele está dizendo. A razão é, por que Deus é santo? Deus chama o seu povo do mundo, do pecado, para uma vida de santidade. Do mundo da ignorância para a santidade. Do mundo da perdição e sem nenhum caminho correto para o mundo que tem tudo alinhado, preparado, abençoado pelo Senhor. E esse Deus deseja que tudo o que fizermos, dissermos ou pensarmos seja santo. É isso que ele quer dizer em todo o vosso procedimento. Quando Deus Santo emite o seu chamado, pessoas pecadoras se tornam santas para viverem em santidade. Louvado seja Deus por isso. Qual a razão da nossa santidade cristã, irmãos? O texto diz no verso de número 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pedro não baseia essa exortação nos seus próprios pensamentos. É muito importante que vejamos isso. Mas ele está trazendo aqui uma palavra de Deus que já havia sido dada lá no Antigo Testamento. Ele está citando uma verdade já revelada como sendo um princípio divino que deverá sempre ser lembrado e obedecido pelos cristãos, por mim e por você. Ele toma a palavra escrita de Levítico, capítulo 11, do verso 44 e 45. E ele apela para Levítico, para esse texto, porque o livro trata do tema da santidade. E ele está falando de santidade, que é característica do verdadeiro cristão chamado por Cristo. O texto de Levítico diz assim, capítulo 11, verso 44 e 45. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O texto é extremamente enfático. Deus mostra que ele deseja e ele determina a santidade ao povo chamado, ao povo escolhido. Porque para conviver com ele tem que ser santo, porque ele é santo. Levítico ensina que o povo de Deus deve ser santo porque Deus é santo. O adjetivo santo aqui, irmãos, de fato aparece com mais frequência em Levítico do que em qualquer outro livro da Bíblia. Sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos,
como isso se dá? Nós temos que entender que, para o crente, verdadeiro cristão, a santidade ela não termina com o perdão e a purificação dos pecados. Mas ela começa com uma vida de oposição ativa ao pecado todos os dias. A santidade tem a ver com uma ação de negação do pecado. E não simplesmente porque eu vou chegar e confessá-la. Apesar de ser essa uma intenção de Deus para nós, sempre reconhecemos o nosso erro e buscarmos a sua misericórdia. O que Deus deseja é que nós não estejamos caindo nesses erros. Segundo a graça dele e o poder dele. O cristão, ele deve lutar para viver em obediência diante de Deus e assim demonstrar o significado da palavra santo. É uma nova realidade a partir da comunhão e da dependência da graça e misericórdia de Deus. A santidade de Deus, irmãos, ela sempre deve nos fazer humildemente e como prova de fé vivermos de maneira piedosa. Nós somos conduzidos nesse texto a como se estivéssemos sempre olhando para o alto, tendo os nossos olhos abertos espiritualmente para contemplarmos um Deus glorioso em toda a sua excelsa soberania, reinando sobre todas as coisas, e isso ser suficiente para levar-nos a termos uma atitude de humilde santidade e obediência a Ele. Assim como Deus é diferente do mundo, Ele é santo, Ele não é igual ao mundo, Ele é maior do que, Ele não é contaminado pelo pecado. Nós, como seus filhos e herdeiros da herança reservada para nós nos céus, devemos ser diferentes do mundo. Porque assim como Ele é santo, nós também devemos ser. Porque Ele é santo, nós devemos ser santos. Esse desafio é tremendo, não é, querido? Esse desafio da piedade, da coerência de vida. E em alguns momentos das dificuldades da nossa existência, nós corremos o risco de fazermos coisas erradas. E uma delas é de tirar Deus do lugar dele na nossa própria vida. E nos esquecemos que Ele continua regendo a nossa existência e sendo sempre, como sempre foi, o Senhor da nossa história. Concluindo, queridos, Deus, o Santo Deus, nos chama poderosamente para Ele. Ele é aquele que nos dá o seu Santo Espírito para testemunharmos com as nossas vidas que nós somos os seus filhos. É esse Deus que abre os nossos olhos para deixarmos a nossa ignorância anterior e abre os nossos olhos para vermos a sua santidade como a razão da nossa santidade. É esse Deus que age assim a nosso favor. E como resultado, aumenta cada vez mais a nossa compreensão do valor da santidade dele. E finalmente, irmãos, a santidade de Deus torna-se a única razão e modelo que deve moldar as nossas vidas hoje e para todo sempre. Queridos, é tempo de vivermos assim. Você poderia dizer, mas há algum tempo para o cristão que não é para viver assim? Não, sempre será tempo de viver assim. Contudo, na adversidade,
Pedro se preocupou em dizer àqueles irmãos de que eles jamais poderiam tirar os olhos daquele que é santo. Porque se eles sempre estiverem contemplando a santidade desse Deus, eles vão humildemente buscar a sua própria santidade. Eles não vão perder o rumo, eles não vão perder a alegria de se esforçarem na vida espiritual. Que Deus, em sua graça, nos habilite para isso, para o nosso bem e para a sua glória. Vamos orar. Ó Deus Santo, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela tua palavra que hoje nos ensinou mais um pouco a respeito da sua santa e excelsa santidade. A sua gloriosa santidade. Ó Deus, porque a tua palavra nos ensinou mais uma vez que toda a obra do Senhor é para que vivamos uma novidade de vida. E que essa novidade tem a ver, ó Pai, com a nossa comunhão contigo, com o santo, com o perfeito, com aquele que também nos santifica e nos separa, para vivermos, ó Pai, uma vida piedosa e justa diante dos teus olhos. Ó Deus, nós confessamos que é muito difícil para nós. A vida de plena santidade, ó Deus, de abandono dos pecados, é algo que somente poderemos. E confessamos ao Senhor, alcançá-lo através da tua graça. Por isso imploramos para que o Senhor derrame da tua graça sobre a nossa vida. E que o Senhor nos dê vitórias, ó Deus, sobre os ídolos que muitas vezes temos, ó Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor esteja nos dando vitórias sobre aqueles pecados que nós nos acostumamos com Ele, ao ponto de não estar sentindo mais o peso. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Que essas palavras de admoestação que foram ditas ao teu povo no passado tragam a mesma eficácia sobre a nossa vida. Porque a palavra é a mesma, vinda do mesmo Deus, que agora oramos e pedimos, em nome de Jesus. E agora, amada igreja, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. E faça resplandecer sobre vós o seu rosto, e vos dê a sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje para todo sempre. Amém. Amada igreja, louvamos a Deus pela bênção de termos adorado a Ele, de termos cultuado como Ele deseja que o façamos, termos estudado a sua palavra. E desejamos que o Senhor lhes dê a todos uma semana cheia da sua graça e que a sua palavra esteja continuamente frutificando na vida de cada um dos queridos. Queremos convidá-los para que durante essa semana você possa participar das atividades da igreja. Nós temos tido o privilégio de, apesar das limitações que a quarentena tem nos dado, de continuarmos a viver como igreja, nos reunindo para orarmos, para meditarmos na palavra. Fazemos isso na segunda, na quarta e na sexta-feira. Na segunda e na sexta nós temos um período devocional e oração. Na quarta-feira nós temos um período de estudo bíblico, de adoração e oração. E nos sábados, às 18 horas, nós temos a reunião das mulheres, que têm tido a oportunidade de estudar, de meditar, de compartilhar coisas que são importantes para as suas vidas. E nós convidamos vocês para participarem dessas atividades. Na segunda, quarta e sexta, o horário é 19h30. Pense na possibilidade de agendar isso. Pense
E você tem motivos para agendar tantas outras coisas na sua vida. E que esta não é menos importante. Estas oportunidades de vivermos como igreja, para cuidarmos uns dos outros, talvez seja a principal atividade que Deus tem nos dado nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. Participem, vamos juntos como igreja aproveitar estas oportunidades que Deus tem nos dado. Fiquem em paz, que a graça do Senhor os acompanhe. Tenham todos uma boa noite. Amém.